Olá. Prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 12 dessa terceira parte, A Perfeição Moral. O tema para este vídeo, as virtudes e os vícios. Esse tema é a continuação do tema examinado no vídeo anterior. Para este vídeo, vamos ver duas questões formuladas por Allan Kardec aos espíritos e mais duas subquestões para complementar o entendimento. Questão 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por lhes não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Resposta: tem o do desinteresse, porém não o do bem que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade irrefletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre, também não o é a outros para ser dispersada ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Quando nós reencarnamos aqui na Terra, é estabelecida uma programação. Esta programação é para que possamos desenvolver virtudes divinas, aquelas que ainda não conseguimos desenvolver. Virtudes que representam o desapego dos bens materiais e a aplicação das virtudes divinas. O desapego dos bens materiais é uma virtude. É também virtude o empenho na aplicação das virtudes que nós já desenvolvemos. São dois fatores: o descolamento das influências dos bens materiais e a aplicação, a vivência dos bens espirituais já desenvolvidas. Quando a gente reencarna com uma programação, por exemplo, como a riqueza material, esta é uma programação que é feita antes da reencarnação. Vamos vivenciar a experiência da riqueza material e, com esta vivência, com esta experiência, desenvolver o desapego e desenvolver a prática do bem ao próximo, o serviço ao semelhante. São esses dois fatores quando a gente reencarna. Ao desencarnar, verificar que uma delas nós não nos saímos bem conforme já entendíamos, nós vamos ter problema de consciência. Aí vem o sentimento de remorso, de arrependimento, culpa, essas coisas que nascem daquilo que sabíamos que teríamos que fazer e não fizemos. É por isso que está ali, ó. É um depósito de que uns e outros terão de prestar contas,
Prestar contas para quem? Para si mesmo, para a sua própria consciência. E olha, pode saber, esta cobrança da consciência é muito rigorosa. Questão 897. Merecerá a reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Fazer o bem esperando uma retribuição no plano espiritual. É você dar alguma coisa em troca de outra. Isso é que se passa no íntimo, né? Resposta: o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Não é? Aí vem duas subperguntas a propósito desta questão. 897A. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será, então, um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Vou repetir a pergunta. Será, então, um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? É um mal esperar coisa melhor? Resposta: não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem ideia pré-concebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. É o desapego. É claro que há gradações, nós vamos desenvolvendo, encarnação após encarnação, esse desapego total. Porque nós queremos viver uma vida melhor do que na Terra. Então, no mundo espiritual, eu vou investir o meu esforço para conseguir no mundo espiritual coisa melhor. Então, veja que é um objetivo de troca, de compensação. Isso é um indicativo de progresso. Porém, ainda resta em nosso íntimo, neste caso, o anseio, o interesse. É, de certo modo, um apego de natureza material. Questão 897b. E Allan Kardec quer um melhor esclarecimento ainda sobre esta questão. Olha só. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos?
será indício de inferioridade? Resposta: não é indício de inferioridade querer nos aproximar de Deus, essas coisas todas. Não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridosos. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual todos devem tender. Vou repetir: nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. O nosso objetivo nas múltiplas encarnações é nos aproximar de Deus. O que isto quer dizer? É fazer com que os nossos anseios como encarnados estejam perfeitamente sintonizados com o nosso superconsciente. É aí que nós manifestamos a presença de Deus em nós, conforme a nossa evolução. Então, quando ele diz isso aqui, nenhum egoísmo é o apego aos bens materiais, à satisfação da personalidade. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus. O Deus em nós é o superconsciente, é o Espírito. Porque o Espírito é a manifestação de Deus em nós. Então, nós, como personalidade, sabemos quando estamos fazendo errado, porque o superconsciente, por intuição, alerta a personalidade, a pessoa encarnada. Então, nenhum egoísmo, isto é, da natureza da personalidade, nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual todos devem tender. E aqui nós retomamos sempre, me lembro deste conceito central, quando Jesus diz: Jesus, eu e o Pai somos um. Quem é o Pai no caso de Jesus? Seu superconsciente, o Cristo. Jesus como Espírito, eu encarnado, eu personalidade, eu e o Pai somos um. É o fim para o qual todos devem tender. Se aproximar de Deus é o fim para o qual todos devem tender. Aqui nós lembramos que ele disse ali, quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridosos. A pessoa encarnada, personalidade, ser caridosos. O que isto quer dizer? Nós vimos lá na questão 886, aqui do Livro dos Espíritos, não é? Qual a definição de caridade conforme entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Mas nós encontramos também no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 2, nós vamos encontrar este conceito novamente da seguinte maneira, conceito de caridade, olha só. Tudo o que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece,
os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Abnegação e devotamento. Benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Na resposta à questão 886 do Livro dos Espíritos, está lá: benevolência, indulgência e perdão. Neste caso, o perdão está incluído em abnegação, que é um item da caridade. Aqui ele inclui mais um, o devotamento. Aí que está, quando nós, como personalidade, como pessoa encarnada, nos empenhamos nisto, em tudo que fazemos, benevolência, indulgência, abnegação, devotamento, veja que é uma entrega total ao bem do próximo. Isto que é? É a aplicação daquilo que o Espírito nos induz a fazer. Porque nós, como Espírito, manifestado através da superconsciência, reflete a presença de Deus em nós. Muito bem. No próximo vídeo, prosseguiremos ainda com este tema: as virtudes e os vícios. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.